Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, galeria imprensa, senhores servidores, presidente Glaubert Coutrin, foi divulgado os dados do IBGE e quase nada foi respondido pelo governo em relação àqueles dados trabalhados e demonstrando a pobreza que existe no nosso Maranhão. Durante algum tempo, tive a felicidade de ser líder do governo e, por algumas pessoas do mesmo governo que está aí, eu vi as lamentações quando algum dado era colocado por os órgãos credenciados pelo Brasil. O Maranhão era tido como um país pobre naquela época, quando ainda o governador atual trabalhava a sua candidatura. E o que eu vejo agora é que nada mudou, apenas o fosso aumentou e ficou abissal a diferença entre o compromisso com o que ele fez lá atrás, nos palantes da vida e a realidade com que vive o Maranhão. Nós temos hoje um percentual de extrema pobreza que em 2016, já dito aqui, era 16,9%. Agora, aumentou para 19,9%. Tendo um acréscimo de 223 mil pessoas vivendo em extrema pobreza do Maranhão. Senhores, 12% da população maranhense ganha R$ 85,00. Na verdade, 12,5%. E, para tristeza minha, eu vi aqui alguém dizendo que os dados do IBGE não retratam a realidade. O índice Gini, que trata do fosso entre os que ganham muito e os que ganham pouco, aumentou no Maranhão, tornando o Maranhão o pior da federação. Ou seja, os que ganham muito e os que ganham pouco, a diferença é muito grande. Perdemos e conseguimos perder, apesar das nossas riquezas naturais, até mesmo para o vizinho estado do Piauí. O desemprego aumentou em 667 mil de 2014 a 2018. Justamente no período de Sua Excelência, o senhor governador Flávio Dino. E hoje, nós temos 377 mil pessoas desempregadas, contrariando todos os discursos que o governador fez justamente aqui desta tribuna, e eu tenho os discursos todos guardados, colecionados, para que eu possa fazer uma comparação entre a realidade e os dados apresentados pelo IBGE. A taxa de desocupação aumentou de 7,4% para 14,4% na população acima de 14 anos. No Brasil, essa taxa de desemprego foi de 12,5% para 11,5%, vivendo a mesma realidade que o governador Flávio Dino, que o Maranhão vive, que o Bolsonaro vive. Mas o Bolsonaro conseguiu diminuir, apesar das críticas que foram feitas e têm sido feitas, em volumes altíssimos em relação a ele. Senhores, nós criamos também uma modalidade aqui de desalentados. O Maranhão tem 516 mil desalentados e aumentou no segundo semestre de 2019 para 588 mil desalentados. E sabe o que é desalentados? Eu sei que sabem. São as pessoas que perderam qualquer sonho, qualquer esperança de buscarem emprego, porque não adianta, não há força de trabalho, não há investimento no Maranhão para poder gerar emprego. O Maranhão apresenta um investimento na LOA que nós vamos aprovar nessa casa apenas de 6,69% de investimento, contrariando tudo historicamente, ou seja, o Maranhão está falido e dá agora demonstração mais ainda da sua falência, com o aumento do desemprego, com o aumento da pobreza, com o aumento dos desalentados e com a baixa de investimento para o próximo ano que se avizinha de 2020. Na CAEMA, nós temos 47,3% de pessoas sem acesso à água. Eu vou repetir, 47,3% de pessoas sem acesso à água. Senhores, é triste, é triste, é triste. E nós vamos observar também aqui que o abastecimento de água houve uma redução de 84%. E o investimento
que o governo botou, que era de 32 milhões em 2019, passou para 5 milhões de reais. Sinal claro de que essas taxas vão permanecer. O governo pouco está se lixando para a questão da CAEMA, para a questão do saneamento básico. Reduziu drasticamente o orçamento para a CAEMA, de 32 milhões para 5 milhões. 88,4% da sociedade maranhense não tem esgoto. Não tem esgoto. Senhores, e para que vocês possam perceber isso, saímos de um investimento de 2020, 27% menos do que do ano passado para a questão do esgoto. Testemunho vivo, claro, de que nada será feito. E vejam aqui, abastecimento e melhoria do sistema de abastecimento de água. Em 2019, 32 milhões. Em 2020, 5 milhões. Redução de menos 84%. Ampliação e melhoria do sistema de esgoto sanitário. 19, 120 milhões. Em 2020, 88 milhões. Redução de menos 27% do investimento na CAEMA. Implantação de sistema de esgoto sanitário de 4.451 para 3.560, menos 20%. Sinal da falência e da não preocupação com o saneamento básico de Sua Excelência, o senhor governador. E essa casa vai aprovar essa LOA. O investimento vem caindo drasticamente aqui no Maranhão. Em 2016, 1 bilhão e 800. Em 2017, 1 bilhão 792. Em 2018, 1 bilhão e 406. Em 2019, 1 bilhão e 462. Em 2020, 1 bilhão 335 milhões de reais, deputado Hélio Soares. Portanto, não tenho esperança. Na própria cifra da infraestrutura, em 2017, em 2018, 938 milhões de reais. Baixou para 535 e agora 399. Tchau, tchau, a esperança de poder fazer estradas. 60% das estradas feitas no Maranhão ainda foram com dinheiro do BNDES ou com empréstimo a nível federal, deputado Rigo Teles, e agora não tem. Portanto, eu não creio que o Maranhão possa vir a ter estrada nova da agora por diante com o governo federal. E antigamente, deputado Hélio, o governo prospectou aqui na própria LOA, para que vocês possam ter uma ideia, previsões de receita de transferência da União, prospectou em 2019, 533 milhões. Sabe quanto agora? 27 milhões. Sinal claro de que o governo federal não repassará um centavo para o governo estadual. Muito pouco. E como fazer estrada se parte disso era feito com dinheiro do BNDES, adquirido no empréstimo passado? E por que ele não contrai novos empréstimos? Porque está em letra C e não tem competência para poder, porque foi um péssimo gestor, um péssimo pagador e não tem capacidade de fazer captação de novos empréstimos. Portanto, o governo não pode investir em estrada da forma que está aí, porque reduziu de 2018, 2019 para cá, quase em 200% a redução de investimento de estrada e vai ser aprovado nessa casa na LOA. Não é minha esses dados estatísticos, não são meus. A redução da CAEMA também não é meu, está na LOA. A esperança de investimento federal saiu de 500 para 27, também não é minha. Que esperança tem esse povo agora aqui? O índice de pobreza aumentou, o desemprego aumentou, o desalentado aumentou, que são as pessoas que começaram a procurar emprego e já não acham mais. E eu pergunto, quem há de contestar esses dados, deputado Rigo? Deputado Ariston, esses dados são da LOA que Vossa Excelência vai aprovar. É o povo sem resposta. É um governo que prometeu e não cumpriu. Aumentou a pobreza, aumentou o desemprego, vai diminuir a capacidade de investimento de apenas 6,69%. Não tem capacidade de buscar dinheiro fora. As estradas vão piorar com o inverno, o recurso é pouco. E eu pergunto, o que fazer? E o sonho começa a terminar, porque tive conhecimento que agora, dia 15, vai fechar o orçamento. E aqueles que não receberem emenda, tchau, tchau. Eu não recebo, para mim tanto faz. 1 bilhão e 700 mil déficit da Previdência. 1 bilhão e 700 mil déficit da Previdência. Mas a Secretaria de Comunicação tem 67 milhões. O Gabinete Civil tem 126 milhões. Para quê?
mais de 70 milhões para a Secretaria de Governo e para a CAEMA, redução drástica. Esgoto não tem, ampliação de água não tem. E vão dizer assim, mas melhoramos lá para a CECID, mesmo se somar o que está na cifra, mas o que aumentou na CECID ainda fica um déficit. E quem pode provar o contrário? E para que vocês possam ter ideia, o faturamento do Estado, como ele próprio disse no encaminhamento da LOA, aumentou em 12% o faturamento, mas aumentou em contrapartida 17% o gasto. E grande parte dele, sabe com o quê? Com pessoal, 52% com pessoal, para poder aparelhar o Estado. Secretarias com 17, 18 advogados, filho de procuradores, filho de não sei de quem, tudo aparelhado, advogados no lixo lá dentro, enquanto falta outras situações, deputado Hélio. Mas não sou eu, está na LOA, na lei orçamentária anual. E eu disse agora ao secretário, como é que você vai trabalhar com 399, que você trabalhou com 995, mas com grande parte do dinheiro do BNDES, e agora? Como é que vai abrir novas estradas? Mas ele foi muito correto, disse, nós só vamos restaurar, abrir novas não tem, Caixa Econômica não financia mais, Banco do Brasil não pode financiar mais, e o BNDES vai financiar o quê? Se não é um mal pagador, está com letra C. Então, senhores, isso aqui não é invencionice, isso não é criacionice, isso aqui são dados oficiais, ou do IBGE, que aumentou a pobreza, aumentou o desemprego, e o silêncio do governo é franciscano. Sabe por quê? Porque não tem o que dizer, porque o discurso dele é totalmente divorciado dos dados científicos que são patrocinados pelos órgãos do Brasil. E o que eu vi foi algo esdrúxulo. Outro dia um colega subiu nessa tribuna e disse assim, olha, esse organismo de pesquisa aqui retratou esse desenvolvimento. Esse IBGE não está falando a verdade. Outro dia a Globo não prestava, mas o G1, que por acaso falou do governo, agora aqui está a redenção do nosso governo, porque o G1 colocou alguma coisa. Como se isso fosse pressuposto básico de desenvolvimento. O que eu vejo aqui é falência de um governo, que no palanque aqui dentro sentado resolve tudo, mas na prática não resolve. No seu discurso, que eu tenho todos aqui, todos, ele diz assim, nenhum deputado, nenhum prefeito será tratado de diferente dos demais. A democracia pugna por isso. Os prefeitos e os deputados aqui, até os de situação, sequer falam com o governo. Ou seja, ele erra na pobreza, quando não melhora, erra na questão sanitária, quando diminui o investimento da CAEMA e a questão do esgoto, quando disse que ia colocar água para todo mundo e não colocou, diminuiu o orçamento para poder colocar água. Portanto, não vai ter estrada, a saúde está precária. O investimento que era do ano passado para a saúde foi o mesmo desse ano, aumentou 5 milhões. Muito pouco diante da falência. E que alguém prove o contrário, eu tenho os dados estatísticos estudados aqui. Que alguém se aventure a dizer que não é verdade, que aumentou a pobreza, que aumentou o desemprego, que diminuiu a questão orçamentária para algo fundamental, que manteve 67 milhões para a comunicação, 126 para o gabinete civil, 70 para a secretaria de governo. Agora, para que faz isso? E diminui em 84% o investimento da CAEMA, aumentou o investimento no porto de 123% para aparelhamento do porto. Para que, se o porto emprestou dinheiro para o Estado de forma errada, a secretária Cíntia ainda vai ter que responder criminalmente por isso, porque tirou o dinheiro, os 200 milhões que ela está respondendo que não deveria ser feito. Deveria responder criminalmente por isso. E quando se pergunta, não responde. Porque, na verdade, deram um bogue para ela e era, na verdade, um equilibrista de patins sem pneu. Não tem competência para gerenciar, o Estado vai caindo porque não sabe. Quem que não se lembra do Simão Sirineu? De um Bringel? É um comparativo de ordem diferenciada muito forte. Senhores, esse é o Estado e essas são as previsões para 2020. Essas são as previsões para 2020. Uma redução orçamentária, investimento de 6,9%. 6,69% na verdade. Está aqui os investimentos que vocês observaram. Pobreza aumentando, desalentada aumentando, concentração de renda aumentando. Pobreza aumentando, concentração de renda aumentando, desalentada aumentando, desemprego aumentando, investimento diminuindo.
tratamento político diminuindo. Senhores, fica aqui o meu registro para que vocês possam ter certeza de uma coisa. O Maranhão, que vocês sonharam tanto em fazer um caminho correto, está naufragando.